O que tem vindo a surgir em termos de solução para reduzir muito do que aqui se falou, que é, por exemplo, a dificuldade na infraestruturação, na substituição de infraestrutura, também da ausência de infraestrutura ou do seu envelhecimento, que é obviamente o financiamento, que não existe. E, portanto, estas povoações, estas que estão localizadas, bom, aqui são pequenas aldeias, mas há muitos aglomerados que têm 10, 15, 20 pessoas e que muitas vezes são abastecidos ainda por acesso, transporte de água através de caminhão, que é colocado em reservatórios. Em muitos casos, as pessoas locais abandonaram os poços onde se abasteciam antigamente, portanto, porque criaram o receio que a água poderia estar contaminada, ficam dependentes do transporte de água da cidade ou da vila mais próximas. Então, o que tem surgido nos últimos anos, e em especial cada vez mais nos últimos meses, é serem essas comunidades a assumirem o papel pela gestão dos recursos hídricos e também aproveitando uma nova realidade que temos ali, que é a vinda de casais estrangeiros aposentados, que têm 65, 70 anos, mas que são pessoas qualificadas, portanto instruídas e que mais facilmente conseguem perceber o que é a gestão integrada da água e não só. Acrescentando a isso, portanto, tudo aquilo que nós sabemos e que se inclui nos modelos de gestão, que obviamente em termos de governança não é aplicável a estes sistemas pequenos, embora não exista um modelo específico para o rural ou para o pequeno aglomerado. Então o que acontece muitas vezes é que estas pequenas comunidades estão a organizar-se com ajuda especializada de pessoas que vêm do estrangeiro, ou seja, encontram-se aldeias que tinham 20, 30 pessoas e que agora têm 20, 30 pessoas idosas, portugueses, com 80, 90 anos ou mais. E têm 20, 15, 20 pessoas canadianas, holandesas, dinamarquesas, que têm 65, 70 anos, mas que são pessoas com instrução que querem trabalhar, querem ter esse papel de inclusão e de ajudar a modificar a forma de gerir a água, ou seja, gerir de forma descentralizada. E aplicando aqui também, por um lado, sistemas que podem ser sustentáveis e que são de baixo custo de investimento e de operação, que são as soluções baseadas na natureza, e também, associado a isso, poder utilizar alguns subprodutos destes sistemas, não só os subprodutos de tratamento, mas, por exemplo, a biomassa vegetal para poder fazer negócio. Portanto, há uma série de soluções que já estão implementadas, por exemplo, estes jardins de água, que são locais de armazenamento, mas também podem ser locais para tratamento de águas cinzentas. Alguns deles implementam a divisão da drenagem das águas cinzentas e das águas escuras, portanto, eles próprios, por iniciativas, quando reabilitam as habitações, já trazem essa ideia de fora e, portanto, fazem a separação, portanto, fazem o tratamento da água residual só das sanitas, portanto, da escura, diretamente em fossa cética ou em plataforma de evapotranspiração, que é algo que nós não tínhamos aqui nos pequenos aglomerados e que está a entrar. E as águas cinzentas e as águas pluviais, elas são armazenadas ou nestes reservatórios, ou então em reservatórios mais clássicos para utilização. Um sistema que estamos a tentar implementar experimentalmente são as bacias de evapotranspiração, as BET. Esta é uma solução que eu construí no Brasil, construí várias. Eu trabalhei em projetos de saneamento rural no Brasil, na área de Goiás, durante os últimos 10 anos. E essas soluções foram implementadas em quilombolas, em comunidades indígenas e em comunidades ribeirinhas. Estavam localizadas em locais remotos, de difícil acesso, mas muitas vezes para chegar da povoação mais desenvolvida até esses lugares demorávamos 2 horas em terra batida para chegar lá. E as soluções que foram lá incluídas e que se construíram lá, portanto, obviamente houve financiamento para isso, selecionamos cerca de 60 comunidades para fazer esse trabalho. Foram instalados estes sistemas e aí percebemos que as comunidades aderiam e podiam fazer a gestão do sistema se tivessem
se fossem motivadas a participar, portanto, tal participação colaborativa, mas que também pudessem obter algum benefício. Então eles perceberam que, utilizando bananeiras para de alguma forma complementar este tratamento, é uma fossa cética, só que é uma fossa cética que usa RCBs, por exemplo, ao invés de gravilha, portanto, promove a reutilização de resíduos de construção e demolição. Depois tem um enchimento de terra e, em cima, colocaram bananeiras. Eles perceberam que as bananeiras depois podiam, com a bananeira, com a matéria vegetal, eles podiam vender a matéria vegetal para produção de rações animais e ainda podiam consumir as bananas. Portanto, isso foi um exemplo do que foi lá construído. E o excedente é colocado em poços de infiltração. Portanto, esta solução nós vamos tentar implementá-la ali no Fundão, portanto, que é um município que tem uma comunidade estrangeira muito elevada e que está a dedicar-se neste momento a criar comunidades blockchain. Portanto, significa que para várias utilizações, seja para a parte alimentar, seja para a parte de recursos naturais, incluindo a água. E este conceito do blockchain, que não é novidade nenhuma, vai ser lá aplicado e é aí que nós estamos a ajudá-los, que é, no fundo, fazer o acompanhamento do recurso, desde a origem até à sua utilização, e depois ver como é que se pode promover a circularidade, quer da água, quer dos nutrientes na agricultura, quer dos subprodutos, e criar, obviamente, negócio para os locais. E, portanto, toda esta efervescência de contribuições está a permitir que, nas comunidades rurais ali da beira interior, possa haver, então, a adaptação desta tecnologia que estamos já a experimentar para, ali eu até escrevi blockchain hídrica, para monitorizar, registar, gerir, mas de forma descentralizada. Ou seja, as comunidades envolvem-se, fazem o acompanhamento, têm interesse em fazer a monitorização e os dados podem ser guardados na própria comunidade, mas, obviamente, depois partilhados, mas não ser centralizados. Aqui um exemplo, por exemplo, a utilização de sensores IoT. A tecnologia que hoje temos à nossa disposição, ela vai ser muito útil para estes sistemas, para locais remotos. Obviamente que os sistemas IoTs, depois alimentados com energia solar e, por exemplo, a utilização de drones vai ser muito mais eficaz nestes locais, porque a resposta é muito mais rápida e, portanto, a captação e o armazenamento de dados à distância vai ser muito mais rápido e instantaneamente do que acontecia nos últimos anos, que era necessário deslocação a esses locais remotos e o armazenamento de dados. Outra variável que estamos aqui a introduzir, e aqui é que entra um pouco a universidade e os alunos, portanto, quer os alunos de investigação, quer os alunos da graduação, que é, ao invés de estarmos dentro dos laboratórios e só dentro das salas de aula, é levar as pessoas para o exterior. Portanto, o que temos criado nessas comunidades também, ou seja, juntar a essas comunidades, levar para lá o que nós chamamos, ou o que é conhecido como, os laboratórios vivos orientados. Portanto, os alunos, os estudantes vão para lá, ficam lá com a comunidade, vão perceber quais são os problemas e vão tentar ajudar às soluções. E ajudam, inclusive, à construção destas pequenas infraestruturas. Portanto, acaba por haver ali uma forma colaborativa entre todos que permite, então, funcionar melhor. Portanto, a experiência que eu trago de outra realidade, mas que se pode também adaptar, que é a descentralização em termos da gestão deste recurso ao nível dos pequenos aglomerados, é que se resolvem muitas ineficiências, as soluções acabam por ser sustentáveis, nós ajudamos a criar soluções tecnológicas resilientes, há colaboração por parte dos vários agentes e ainda há a possibilidade de criarem negócio com estas soluções. E é o meu testemunho que eu trouxe aqui. Obrigado a todos.